Devocional Sã Doutrina com o pastor Aldemir Araújo. Que bom que você está conosco assistindo às nossas palestras. Você é muito bem-vindo. E o tema de hoje é a quarta dimensão, baseado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 2. Veja o texto. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pelas águas que batiam no tornozelo. Mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas que chegavam ao joelho. Ele mediu mais 500 e levou-me pelas águas que batiam na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. O texto lido fala da visão que o profeta Ezequiel teve, em que um ser celestial o conduz a entrar nas águas de um imenso rio que possuía 4 dimensões: água nos tornozelos, águas nos joelhos, água na cintura e uma quarta dimensão em que as águas eram abundantes e profundas, que nesta palestra vamos dar o nome de dimensões com Deus. E nessa primeira dimensão, as águas lhe batiam nos tornozelos. Podemos aqui chamá-la de o momento em que a pessoa encontra com Jesus e aceita Ele como Salvador. Semelhantemente, como quando alguém entra numa água, mesmo sem mergulhar, ela exerce um fator terapêutico. O encontro com Cristo também proporciona algo extraordinariamente maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Isso significa dizer que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, seus pecados são perdoados e ele se torna uma nova criatura, e perante a justiça de Deus é como se ele nunca tivesse pecado. E considerando que essa primeira dimensão representa o encontro com Cristo, em que a pessoa tem os seus pecados perdoados, passa pelo processo do novo nascimento, é justificado perante a justiça de Deus, se torna integrante do reino de Deus e recebe a adoção de filho, é algo único e histórico na vida da pessoa que até então vivia escravizado no pecado. Após o profeta experimentar a primeira dimensão, o ser celestial mediu mais 500 metros e quando o profeta adentrou a essa dimensão, as águas lhe davam sobre os joelhos. E nós podemos, nesta ilustração, chamar de dimensão contemplativa, em que o cristão, ao aceitar Jesus Cristo como Salvador, já ter desfrutado as bênçãos do novo nascimento, ele olha para frente e vê a possibilidade de coisas extraordinárias que o reino de Deus proporciona. Mas, por outro lado, ele não consegue desenvolver uma vida devocional com Deus suficiente para abraçar coisas maiores no reino de Deus. E assim, essa dimensão também pode ser chamada de dimensão do medo, pois a pessoa, semelhantemente quando está diante de uma água, que ela, de alguma forma, ela exerce alguma força em que o atrai, ele considera algumas situações como o fato de não saber nadar. Se as águas são profundas e geladas, então muitas vezes a pessoa, mesmo sabendo que existe
bênçãos maravilhosas em dimensões mais profundas, mas ele opta por ficar numa visão contemplativa, porque não quer assumir o preço de desfrutar de dimensões maiores no reino de Deus. A exemplo de pessoas que ficam na dimensão contemplativa e do medo, nós temos o paralítico do tanque de Betesda, porque, como diz a história, de certo tempo descia um anjo e agitava as águas, e o primeiro que ali mergulhasse era curado de toda enfermidade. Então Jesus, sabendo que ele estava ali havia 38 anos, Jesus disse: queres ficar curado? E o paralítico trouxe uma argumentação negativa ao dizer: não tem ninguém para me ajudar. Quando as águas são agitadas, cai outro antes de mim e eu estou aqui todo esse tempo sem receber a cura. Por outro lado, ele deveria dizer: sim, Senhor, eu quero, o que é preciso eu fazer? Pode me ajudar? Como tantas outras pessoas responderam para Jesus: eu creio que é possível eu ser curado deste problema. Então, o crente que não consegue desenvolver uma vida de devoção com Deus, fica estagnado na segunda dimensão, embora de todo modo, só estar na presença de Deus já é algo muito satisfatório e recompensador. Na sequência da visão, o ser mede mais 500 metros de rio adentro e conduz o profeta a entrar nessas águas que lhe dão na cintura, a que nós denominamos aqui de terceira dimensão com Deus. Esta dimensão pode simbolizar o crente que desfruta de experiências maravilhosas com Deus, como o fruto do Espírito, em que, com a ajuda do Espírito Santo, consegue ser gerado na pessoa as virtudes do Espírito, como o amor, a paz, a bondade, longanimidade, fidelidade e autocontrole. A pessoa consegue também desfrutar de outros dons, como os ministeriais, em que a pessoa recebe a capacidade de eloquência, de ensinar e pregar de maneira extraordinariamente diferente, acima da média daquilo que é adquirido através do conhecimento. Mas ainda, ele também pode desfrutar dos dons espirituais, que são os dons concedidos por Deus, quando a pessoa desenvolve uma vida devocional com Deus, e a partir da experiência do transbordar no Espírito de Deus, a pessoa pode desfrutar dos dons espirituais, como dons de sabedoria, dons de poder e dons de operações de maravilhas. Então, a terceira dimensão é uma dimensão maravilhosa, porque mesmo as dificuldades aparecendo, a pessoa consegue enfrentar vitoriosamente, como é percebido na história da mulher Sírio-Fenícia, em que a sua filha estava endemoniada e ela se dirigiu a Jesus clamando a ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, liberte a minha filha que está terrivelmente endemoniada. Mas por algum motivo, Jesus decidiu provar a ela com o silêncio, e isso perturbou aos seus discípulos, ao ponto deles abordarem Jesus para que ele falasse alguma coisa para aquela mulher ou despedisse ela. Mas ele disse aos discípulos: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher tinha tudo para sair dali decepcionada com Jesus, imaginando que ele fosse uma pessoa ignorante, insensível às necessidades alheias. Mas ela
contrariando a lógica, ela disse para Jesus: eu concordo que não é justo tirar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando Jesus ouviu essa declaração, ele exaltou a fé daquela mulher ao dizê-la: ó mulher, grande é a tua fé, assim seja feito como tu queres. E a história diz que no mesmo instante, mesmo a filha daquela mulher não estando naquele local, ela foi liberta do poder dos espíritos do mal. Então a terceira dimensão é uma dimensão extraordinária, que todo crente deve praticar uma devoção tão íntima com o Espírito de Deus, para que possa viver nesta dimensão. Depois disso, o ser celestial mediu mais 500 metros de rio adentro e ordenou então que o profeta avançasse da terceira para a quarta dimensão. E quando o profeta quis fazê-lo, ele disse que não estava conseguindo, porque as águas haviam aumentado abundantemente e a sua profundidade era imensa. Então ele disse que só era possível atravessar a nados. E esta dimensão nós denominamos aqui de dimensão excepcional, de dimensão extraordinária e dimensão especial de águas profundas. E assim como em águas profundas exige coragem e ousadia e romper a barreira do medo, a quarta dimensão exige ousadia e exige fé para que possa dar os mergulhos nas águas profundas do poder de Deus. Assim como na visão que o profeta teve da quarta dimensão, em que não era mais possível andar, era preciso nadar, a quarta dimensão exige que a pessoa tenha uma fé consolidada no Deus Todo-Poderoso, especialmente na fé como dom, porque a fé como dom leva a pessoa a crer naquilo que não existe e naquilo que está além de todo o poder do conhecimento, da ciência, como diz a palavra de Deus. Então, nessa dimensão, é necessário que a pessoa creia que Deus existe e que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando se considera no sentido literal, em que as pessoas estão tomando banho, ali à beira da areia é um local onde a grande maioria das pessoas toma banho, porque em tese ali não oferece risco de afogamento. A pessoa pode banhar mesmo não sabendo nadar, dificilmente vai aparecer um animal predador. E no sentido espiritual não é tão diferente. A pessoa não consegue migrar levando a vida de qualquer maneira. É preciso ele construir uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus, para que Deus possa proporcionar a ele esta fé como dom, e assim ele vai conseguir não só chegar, mas permanecer durante toda a sua existência na quarta dimensão do poder de Deus. E como exemplo de alguém que teve fé para desfrutar das bênçãos da quarta dimensão, está visto na pesca maravilhosa, em que Jesus disse a Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as redes. E Pedro, diante daquela ordem, ele também tinha diversos argumentos para não obedecer aquilo que Jesus propôs, pois ele era um pescador experiente. Durante toda a sua vida ele desenvolveu
a atividade da pesca ali no lago da Galileia. E por outro lado, ele havia pescado a noite inteira, não havia pegado nada e certamente estava cansado. E eu quero crer também que o sistema lunar daquele dia não era favorável para a pescaria. Mas contrariando toda essa lógica ao seu favor, ele disse para Jesus: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele então se fez o barco para o alto leito do lago da Galileia e lançou as redes. E quando eles puxaram as redes, o texto diz que a rede estava quase que arrebentando diante de uma quantidade extraordinária, não só da quantidade de peixe, mas também do tamanho dos peixes, que foi suficiente eles acenarem para um barco que estava ancorado às margens do lago, para que os auxiliasse na remoção dos peixes, porque era uma quantidade gigantesca. Então a quarta dimensão é a dimensão de uma fé excepcional, extraordinária, que é a fé como dom do Espírito Santo, que Deus também tem interesse que os seus servos desfrutem dessas bênçãos maravilhosas. Nós podemos também chamar essa dimensão de dimensão do sobrenatural, em que Deus conduz a pessoa para águas profundas, em que desaparece o firmamento humano. Como está dito no texto, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que se não veem. E ainda nesse sentido, podemos também chamar essa dimensão de dimensão para pessoas especiais. Não por ser uma autoridade eclesiástica importante, mas pessoas especiais porque são pessoas que têm um altar com Deus. E nesse sentido, eu creio que todo cristão tem um altar com Deus. Mas a pergunta é: esse altar é um altar exclusivo de Deus, ou nós estamos colocando uma série de coisas imundas? Será se esse altar está sendo compartilhado com coisas impuras que não agradam a Deus? Então tem muitas pessoas que gostam de usar aquela expressão: Deus é fiel. E de fato Deus é fiel. Mas o mais importante não é saber que Deus é fiel, porque isso é um fato consumado. O que de fato é importante saber é que se o crente é fiel com Deus, isso é que faz toda a diferença. Então tem muitas pessoas que estão colocando coisas obscenas no altar de Deus, estão trazendo fogo estranho no altar de Deus, e dessa forma, ainda que a pessoa pense que tenha um altar com Deus, esse altar está abandonado por Deus. Deus já saiu desse altar por muito tempo. Então a quarta dimensão é para pessoas especiais, não pela importância que ele ocupa no meio eclesiástico, é em função do grau de intimidade e de comunhão que essa pessoa tem com Deus. Então, a quarta dimensão é para todos os crentes, em todos os tempos. E quem conseguir chegar a essa dimensão, sem dúvida alguma, desfrutará o melhor de Deus, como eu pessoalmente tive diversas experiências e eu quero compartilhar uma aqui com vocês. Quando eu liderei o trabalho da juventude na nossa igreja, nós tínhamos um trabalho de oração das 18h15 às 18h45. O objetivo dela era alcançar o estudante que se preparava para ir para os estudos, mas antes ele passava na igreja, orava cerca de 15, 20 minutos e seguia para os estudos. E nessa ocasião, um dos jovens da igreja ficou subitamente mudo. Ele perdeu a fala. Então ele procurou os meios
da medicina aqui na cidade e ele foi desenganado e ele então recorreu para o centro-oeste, para a cidade de Goiânia, mas nem ali ele conseguiu a solução e o médico que o atendeu em Goiânia o conduziu para o Distrito Federal, mas lá também foi dito a ele que o caso dele era irreversível, não tinha como ele voltar a falar. Deram a ele apenas uma esperança em que se ele importasse dos Estados Unidos um coquetel de medicamento, talvez assim ele conseguisse restabelecer a sua voz. Então, no dizer dele, como ele não tinha poder econômico, ele assumiu a condição de mudo e voltou para a nossa cidade. E isso já havia passado cerca de 4 meses. Então nós estávamos orando ali e eu comecei a pensar no poder de Deus e de outras experiências magníficas que eu já havia tido com Deus. Eu orei a Deus e disse: Senhor, eu vou orar por esse rapaz, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E coloquei as minhas mãos sobre a cabeça dele. E quando eu fechei meus olhos, eu vi que no extremo superior da sua garganta descia um líquido vermelho até o extremo inferior da sua garganta. E assim que a oração terminou, eu fui para minha casa e não passaram 5 minutos quando este rapaz, de nome Elisvan, chegou em minha casa falando perfeitamente, como se nada tivesse ocorrido de problema na sua garganta. E ele está perfeitamente curado, louvando a Deus. Então, quem desfruta da 4ª dimensão, ele tem o privilégio de experimentar coisas maravilhosas do poder de Deus, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Pois o Deus Criador do céu e da terra é o protagonista de todas as dimensões. Uma vez a pessoa estando nas dimensões excepcionais, esse Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer, como está dito na sua palavra em Romanos 4 e versículo 17, que ele chama à existência as coisas que não são, como se elas já houvessem. Como também Deus diz em sua palavra: se creres, verás a glória de Deus. Então a 4ª dimensão é uma dimensão excepcional, extraordinária, mas é uma dimensão que está ao alcance de todos. E finalizando a nossa palestra, eu quero dizer para você que está nos assistindo, que Deus tem tesouros maravilhosos para todos nós. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Mas por outro lado, Deus não escolheu uma dimensão específica para cada um de nós. Se você, por exemplo, estiver numa dimensão intermediária, você pode intensificar sua intimidade com Deus e migrar para uma dimensão de experimentos ainda mais maravilhosos com Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimentos. E vamos finalizar orando ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nos dirigimos a Ti em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que nos ajude a construir uma vida de devoção perante Ti, cada vez mais íntima, para que possamos experimentar todas as dimensões e que o Espírito de Deus nos conduza às águas profundas, para as pescas maravilhosas, para desfrutarmos nos rios de Deus o melhor de Deus. Muito obrigado por ter nos assistido. Se torne um parceiro do nosso canal, se inscrevendo e compartilhando. Um forte abraço a todos